Fala meus amigos e minhas amigas, Turbo Trader na área. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês mais um estudo que eu estou fazendo de operacionais e setups. E assim, é um estudo que ainda está em desenvolvimento, mas eu venho vendo um potencial muito grande nele também, né? Assim como o outro que eu compartilhei anteriormente aqui com vocês. É muito fácil, muito intuitivo, pelo que vocês podem ver, né? Já está plotado aqui no gráfico o que eu utilizo, e eu vou explicar para vocês agora basicamente duas formas, não de entrada, mas duas formas de condução desse trade. Vamos pegar um gráfico limpo aqui, ó. Deixa eu fazer uma cópia desse aqui. Renomear, vamos salvar isso aqui como nuvem 2, só para não confundir com o meu outro ali. Eu vou apagar essa linha, que na verdade é um ajuste que eu também não estou usando. Então temos aqui, ó, o gráfico está completamente limpo. Lembrando que eu uso o Renko 8R, mas vocês podem fazer um backtest visual para ver como ele se adequa a outras medidas do Renko, né? Bom, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma média móvel exponencial de 200 períodos. Eu vou deixar ela exponencial e vou pintar ela de branco. E de cara, eu já venho nela e coloco uma regra de coloração 2MV médias. Pronto, olha só como já ficou bem legal, hein, gente? Ó, mostra o mercado comprador, uma média 200, de 200 períodos, a média talvez uma das mais usadas no mercado mundial, né? Então é uma ótima referência. Porém, por ser uma média longa, ela demora um pouco mais para dar entradas, se formos nos basear somente nela, né? Então, tem gente que opera só com a média 200. O que ele faz? Está acima da média 200, compra, está abaixo, vende. Só que não é só cruzar, né? Por exemplo, teve um cruzamento aqui e o mercado voltou. A gente trabalha com os sinais dados. Então, ó, teve um cruzamento para cima, um pullback, e ele foi. Então, você entraria nesse pullback, que ao meu ver é um pouquinho arriscado, porque está muito longe, né? Já se afastou um pouco da média. Porém, a minha estratégia principal para todos os setups que eu uso é sempre colocar o meu, vamos supor, entrei comprado aqui, né? É sempre colocar o meu stop um box antes. Então, a partir do momento que pegou essa entrada aqui, o meu stop está aqui, um box antes. E na medida que ele vai se movendo, a gente define como que vai fazer o acompanhamento desse trade, tá bom? E é isso que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Bom, o outro indicador que eu uso aqui é o Ishimoku Cloud, que vem tudo isso aqui que vocês estão vendo, mas eu não uso tudo isso aqui não, gente. Vamos lá, vamos limpar. Primeira coisa, a gente vai deixar só esses quatro últimos aqui. Sem com Span 1, A, B e a Cloud Span A e B. Aqui são as linhas, né? Eu vou pintar essas linhas laterais da nuvem de branco. Deixa eu aplicar só para vocês verem o que está acontecendo, tá vendo? Essas linhas aqui que eu estou pintando agora. Vou pintar de branco e vou colocar um preenchimento de cor padrão, que é esse aqui. E para o preenchimento, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, para compra eu vou colocar um preenchimento verde bem forte, que é o verde limão, e para venda o vermelho, para ficar muito evidente o que está acontecendo. E agora ficou dessa forma. E para completar a brincadeira, eu venho aqui e coloco uma regra de coloração na borda dessa nuvem, que é a 2MV médias também. Lógico, como a gente está usando 2MV médias nos dois, o que acontece aqui está acontecendo na média 200. Aí você fala, então eu vou colocar num só e está tudo bem. Mas é um fator visual a mais que vai ajudar a gente, a intuição vai ficar melhorada, né? Se de repente passar alguma coisa despercebida aqui, você pega aqui ou vice-versa. Eu não uso a regra de coloração comum, né, que é a 2MV padrão nos boxes, tá bom? Eu trabalho com box normal, vermelho e verde, né, para compra e venda. Bom, tá aqui, gente. Se vocês derem uma olhada de longe, fica bem intuitivo, né? O que a gente faz? Tá claro, né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Esse aqui é o de hoje, tá? Esse mercado está acontecendo aqui nesse momento, dia 28 do 12, tá bom? É hoje, mas não sei quando que você está vendo esse vídeo, né? Então, se tiver para cima da 200, uma confirmação de compra. Está acima das nuvens, as duas linhas das bordas, né? Estão verdes,
e a nuvem também está verde, é compra. Então, por exemplo, nesse espaço aqui, ó, tudo está indicando compra. Aí você fala, tá bom, que hora que eu entro e como é que eu conduzo? É aí que a coisa não pega, né? Mas é aí que a gente tem que ficar atento. Aqui no começo do dia, a gente teve a primeira entrada. Eu evito, né, dentro dos estudos que eu estou fazendo, eu evito fazer entradas onde a linha esteja muito longe da borda, né? Tá vendo? A 200 está aqui, enquanto está aqui. Mas eu também arrisco, porque assim, o mercado é especulativo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu confesso para vocês que eu faria essa entrada aqui, sempre colocando o stop de proteção, um box contra, sempre, isso é padrão. Então os meus stops de proteção, eles são por padrão de 80 pontos, acabou. Se eu entro aqui nessa compra, o meu box de proteção tá um box anterior, né? Ou vai ou racha, né? Conforme ele avançou um box, eu também avanço. Então o meu stop está aqui, aí daqui a pouco ele já está aqui e no outro positivo já está no 0 a 0. Agora, gente, é que vem a grande escolha que cada um tem que fazer. Como conduzir esse trade? Eu gosto geralmente no começo do dia de acompanhar os trades box a box, porque a gente nunca sabe quando ele vai fazer isso aqui, ó. Veio e devolveu tudo. Veio e devolveu boa parte. Olha isso aqui, ó. Subiu aqui, devolveu mais de 50%, né? Então, até deixei uma calculadora aqui, né? Essa é uma opção. Qual que é a outra? Só para vocês saibam. Esperar fazer um fundo. Tá vendo? Fez um fundo aqui. Então, na opção do fundo, eu sairia daqui e fecharia esse trade com aproximadamente 194 pontos. Na opção do box contra, eu fecharia com 239. Qual que é o pró, né? O lado positivo de você acompanhar conduzindo pelos fundos anteriores? Ele pode fazer esse fundo, subir, disparar para cima, fazer um outro fundo e permanecer um tempo aí subindo e te dar um trade de 1.000, 1.500, 2.000 pontos. Esse é o lado positivo, né? O lado negativo é que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar nesse fundo, pronto, ele vem embora e estopou. Acabou, saiu do trade. Aí você espera de novo uma outra interação. Ó. Houve uma outra interação aqui. Ó. Linha está verde, está acima da 200, saiu da nuvem. Entro aqui. Se eu entrar aqui e posicionar no fundo anterior, o stop aumentou um pouquinho. Aí eu esperei ele criar um outro fundo, que está aqui. Aí o stop diminuiu, 20 pontos negativo. Conforme ele deu essa disparada, a gente traz ele um pouquinho para cá para garantir algum lucro, claro, né? Ou põe na borda da própria nuvem aqui e espera ele criar outro fundo. Isso aqui a gente não pode entender como um fundo, porque isso aqui só é um fundo se ele rompe esse topo. Se ele vem para cá e faz isso aqui, é um fundo. Agora ele não fez, tá vendo? E aqui a gente fica naquela situação, o que eu faço aqui? Então, você poderia entrar aqui, esperar ele criar esse fundo, trazer para cá para proteger e garantir um lucro, e quando ele fez esse movimento forte aqui, você calcula metade dele, traça um Fibonacci para garantir pelo menos metade da perna. Ou sai no primeiro box contra. Você sairia daqui com 384 pontos. Nesse ponto, galera, embora o mercado esteja subindo, a gente não tem referência de entrada. Por quê? Está muito longe de tudo. Está longe da 200, está longe da nuvem. Então, se você arrisca entrar aqui, ó, beleza, você vai entrar com o stop 1 contra e fecha no primeiro box contra. Fez aí 30 pontos. Mas é arriscado, né? É super arriscado. O mesmo risco que você correu aqui, ó. Tá acima da nuvem, tá acima da linha. Aqui você, né, ou não ganharia nada ou perderia um pouquinho. Aqui, ó, eu entraria nesse trade. Por quê? Conforme ele fez essa subida aqui, ó, esse movimento ultrapassou essa regiãozinha que não é necessariamente um topo, mas é uma regiãozinha de briga. Então eu ia pelo price action aqui, né, apostar nisso. Conforme eu entrei aqui, ia estar no box contra, ele movimentou tal, eu ia sair desse trade no 0 a 0, menos mal, né? Aqui não se faz nada, porque ele está abaixo da nuvem, a nuvem está verde, está acima da 200, está uma bagunça total, não faz nada. Aqui eu entraria, por quê? Mais uma vez, price action, fundo mais alto,
topo foi rompido por esse movimento. Então aqui, ó, uma entradinha boa. Você entra, um box contra. Como que você conduz? Ou você pega metade do movimento, que estaria mais ou menos aqui, ou você arrisca ver se vai ser criado um novo fundo. Não foi criado um novo fundo, só teve uma pequena briga aqui e o mercado caiu, né? Então, se você acompanha box a box até o primeiro contra, você pegaria 210 aqui. Aqui deu uma oportunidade, a gente seria estopado, tá bom? Porque, ó, estopado não, né? Eu entro aqui nesse cara, né? E sairia no primeiro box contra, perderíamos aqui 35 pontos. Porém, se eu entro de novo aqui, ó, tá acima da 200, tá acima da nuvem, tá tudo verde. Se eu sair no primeiro box contra, eu já recuperei o que foi perdido. Aqui não se faz nada. Se quiser arriscar aqui, ó, perderíamos nesse trade 67 pontos. Tem que perder, né? Não é só ganhar. Agora, galera, olha isso. Olha isso aqui. Ó, tá acima da 200, saiu da nuvem. Eu entraria aqui, mas na hora, né? O setup foi acionado. Eu confesso para vocês que se eu faço essa entrada e o mercado faz isso, eu ia pensar bem no que fazer. Eu muito provavelmente traçaria um Fibonacci, pegando todo esse movimento e me protegeria aqui no 50%. Tá vendo? 50% está aqui. Vamos pintar de vermelho para a gente saber. Tá vendo? Eu me protegeria no 50% e eu poderia. A entrada foi feita aqui, tá bom? Vamos pintar essa entrada de verde. Eu me protegeria aqui em nome de um possível bom movimento. Olha que hora, 10 para 11 horas, de repente alguma notícia saiu, né? Todo o mercado está operando agora com peso, liquidez aumentou, né? Então a impressão que se dá é que nesse momento do dia, finalmente, ó, depois desse zigue-zague, o mercado escolheu uma direção, né? Então, o que eu ia apostar aqui, literalmente, né? Não que seja uma aposta, mas é força de expressão, né? Eu ia acreditar numa força compradora. Então, eu estaria protegido aqui e de olho nesse movimento. Se eu perceber que ele faz 1, 2, 3 boxes, eu já ia tentar subir isso daqui para obter um lucro maior. Se esse cara aqui chega pelo menos até aqui, eu já trago meu stop de proteção para cá. Só, ó, tá com cara de que vai chegar. Ó. Agora, se ele chega até aqui e rompe, ele rompeu esse topo, isso aqui oficialmente já é um novo fundo. Eu trago meu stop de proteção para cá e a gente passa a conduzir esse trade por fundos mais altos. Estou nesse fundo. Se ele subir um pouco mais, fizer um outro fundo, passo para lá e vou fazendo assim até ser estopado. Agora, na pior das hipóteses, ó, um trade de 656 pontos, sendo que por hora ele chegou a 842. Tá maravilhoso. Lembrando que eu trabalho com uma meta diária, sempre buscando duas metas, ou 500 ou 1.000 pontos, tá? Tudo depende de como o mercado está se comportando. Se eu estou perto de bater os meus 500 pontos por aqui e o mercado faz isso, eu deixo ele embora, parei, eu só vou acompanhando. Vamos supor que eu tenha feito trades antes e bati minha meta mais ou menos aqui, ó, 500 pontos a primeira. E na sequência ele fez isso, eu ainda estou na operação. Aí eu vou acompanhando topos e fundos tal, e já era. Vamos fazer uma conta ligeira. Nesse dia de hoje, até esse momento, se a gente estivesse acompanhando o mercado box a box, quanto a gente teria lucrado desde o começo do dia. Então, temos aqui, ó, tá? Vou fazer uma conta bem por cima mesmo, tá bom? Esse box até esse primeiro contra aqui. 240 pontos. Aí ele deu mais essa entrada aqui. 80 pontos. Vamos lá. Essa aqui que nós paramos. Aqui a gente perdeu 70 pontos. 70. Aqui deu mais uma entrada. Aqui a gente conseguiu mais 210, vamos arredondar para 210 esse pedacinho aqui. Aqui que a gente parou, né? Vamos lá. Mais 210. Então vocês reparem que os ganhos são muito maiores com relação às perdas, tá? Aqui eu entraria por conta desse rompimento. Se eu entrasse nesse box aqui, né? Porque ó, que ele rompeu, a gente espera um pullbackzinho, ele fez, entraria aqui, né? Sairia no 0 a 0.
Então, não vou nem marcar nada. Aqui eu entraria, não esperaria pullback, porque ele já veio com uma forcinha boa e passou esse topo aqui. Então eu já ia entrar tranquilamente nesse cara aqui. Primeiro box contra, a gente faria aqui, vamos arredondar para 200 pontos. Mais 200. Sempre no primeiro box contra, hein, gente? Primeiro box contra a gente pula fora. É a primeira estratégia. A outra é acompanhar pelos topos e fundos, tá? Nesse ponto aqui, eu vou fazer o seguinte, eu não vou dizer para vocês que eu não entraria aqui. Talvez eu até entraria, viu? Então eu vou contar como se eu tivesse entrado. Se eu entro aqui, eu ia tomar um stop... Caramba, peraí aqui. Eu ia tomar um stop de 35 pontos, eu ia perder, e aqui eu ia ganhar 35. Então eu não vou marcar nada, tá? Perdi num stop aqui e recuperei aqui. Então não vou marcar nada nesse. E a última entrada por hora, olha isso, gente, olha isso, olha o que aconteceu. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos fazer box a box. Eu entraria aqui e sairia aqui. 770 pontos. Mais 770, 1.430 pontos. A minha meta sendo 1.000, já foi muito mais do que isso, né? Agora aqui, olha só que exemplo bom. Ele fez esse movimento, certo? Vamos supor que eu tivesse me protegendo com 50% da operação, como eu falei, né? Eu teria entrado aqui, nesse verde, aliás, aqui, desculpa, e estaria me protegendo com 50%, né? Estaria aqui. Olha o que o mercado fez, ó. Agora a minha proteção não tem necessidade de estar aqui, eu passo por esse fundo aqui, ó. Pronto. Agora, eu já lucrei mais dessa operação do que a gente estava imaginando e a gente fica aguardando o comportamento do mercado aqui. E lógico, né, sempre entra naquela questão da torcida. Tomara que ele continue para a gente ganhar mais. Mas só nesse movimento aqui, completamente protegido, tecnicamente protegido, a gente tem aí um lucro de... Oh, caramba. A gente tem um lucro aqui de 651 pontos protegido. Se você está com muita dúvida e tal, você teria arrastado para esse fundinho aqui, ó, de leve, garantiria 940. Mas como a gente já fez as contas, a meta já foi batida há muito tempo. Galera, eu ainda estou estudando essa estratégia, definindo aí, de repente, se tem uma forma de a gente tentar conduzir as operações por topos e fundos, né? Se tem uma forma, de repente, de usar um MACD como suporte aqui para a gente ficar nas operações, ou se de repente faz essa pernada, sai logo e fica assistindo o mercado até dar outra entrada, né? Porque, meu, nada melhor do que pegar tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui, parece pouco, mas vocês viram, somando, inclusive com os poucos loss que a gente teve, ó, a gente perderia aqui tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Ele tá descendo, mas enfim. Somando isso com os poucos loss que a gente teve de 30 pontos, 50 pontos, foram feitos aí 1.400 pontos com extrema facilidade, inclusive num dia que o mercado aparentemente estava congestionado aqui, ó. Um grande movimento para baixo, devolveu. Um grande movimento para baixo, devolveu quase tudo, tal. Ficou muito consolidado nessa região, né? Embora ele estivesse apontando mais para cima do que para baixo, os movimentos tiveram devoluções muito grandes. Então, em todos os casos que a gente entrou aqui esperando criar-se um fundo novo, a gente perdeu um bom lucro. Então, fez o movimento, sai no primeiro box contra e espera. Sabe por quê, gente? O mercado vai ficar o dia inteiro encostando nessas médias. Ele vai ficar o dia inteiro testando nuvem, testando 200, né? Ele se afastou aqui, mas daqui a pouco ele testa essa nuvem. Se ele testar essa nuvem e fechar com um box positivo, por que não entrar comprado tendo uma proteção de um box contra? Tá bom? A sugestão é de sempre, galera. É um estudo que eu estou fazendo, aprimorando, por enquanto na conta simulador, mas em breve eu quero ver na conta real com um contrato para ver o que acontece. E vocês façam mesmo, façam aí backtest visual, façam replay de mercado, mas são estratégias muito boas, porque elas lidam, né? Elas trabalham com média 200, que é muito forte, e a nuvem de Shimoku, que é uma das estratégias mais poderosas do mercado, tá bom? Não é nada inventado, eu não dormi e tive uma revelação, nada disso. São indicadores muito fortes e muito conceituados do mercado, tá bom?
É isso, olha só. Vamos, se a gente fosse acompanhar por topo e fundo, ó, se eu tivesse posicionado aqui, ó, eu estaria prestes a ser estopado. Tá vendo aqui, ó? E nesse caso, como eu conduzi até aqui, ó, desculpa, foram feitos 120 pontos a mais. É isso, galera. Logo mais estou de volta. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até breve.